Começa agora Rádio Fiscar Entrevista. Música, cultura e informação. Aqui na 95,3 FM. Olá a todas e todos, estamos iniciando a mais uma edição do Rádio Fiscar Entrevistas, ao longo dessa quinzena discutindo a questão da maternidade, do ser mãe, não é? E mesmo até o conceito de maternidade ampliada, o que coloca os papais na fila junto na história. E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, nesta manhã, a professora doutora Natália Salim e a professora doutora Nayara Baraldi, do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos. Bom dia, professoras. Bom dia. Bom, primeiramente, muito obrigado por aceitarem o nosso convite para estar aqui hoje, não é? E a nossa pergunta inicial é a seguinte: o que é o parto? Bom, a gente que agradece muito o convite e a iniciativa também, né, de trazer esses temas da maternidade para o debate, que é tão importante para a vida das mulheres. Bom, pensar o parto, se a gente for pegar um livro teórico de obstetrícia, a gente vai ver que é totalmente mecânica, né? O significado que eles colocam ali. E é como se fosse um processo para a expulsão de um bebê, né? E o que a gente vê é que o parto é muito mais do que isso. Isso é totalmente um reducionismo, né? Desse processo que é tão intenso e tão diverso. Que cada mulher é uma, cada corpo é um e cada bebê é um também, né? Então, é um processo muito intenso, muito significativo para a vida das mulheres, é um divisor de águas. Então, é muito além do que os livros trazem mesmo. E eu até também queria agradecer, né, esse espaço, uma temática muito importante. E a hora que eu acho que a gente começa a entrar nesse mistério do parto, né, vivenciar junto com as mulheres, a gente percebe isso que a Natália trouxe, né? É algo único para cada mulher, para cada bebê, para cada família, né? Como você disse mesmo, não é vivenciado também só pela mulher, né? A gente vai ter o pai nessa história, o companheiro, né? E toda essa família rodeando também esse cenário. Claro. Então, como a gente tem que ainda falta essa sensibilidade, essa empatia de entender o parto além do teórico, né? Muito bom. E, bom, dentro dessa pergunta inicial, como o parto influencia, afeta a vida das mulheres, no sentido da sensibilidade, a própria mudança no corpo, enfim, dores, enfim, tudo aquilo que a mulher experimenta ao gerar uma nova vida. Eu acho que a gente podia começar a dizer um pouco do cenário do parto no Brasil, né? Perfeito. Hoje, praticamente, a gente tem aí porcentagens altíssimas de cesariana, que a Organização Mundial da Saúde recomenda apenas 15%. Né? E aí, se perder um pouco nessa história, como que é essa vivência do parto? O que vai acontecer? Então, o parto, ao mesmo tempo que ele é um mistério, ele traz muito medo, né? Em relação, assim, o que vai acontecer? Como vai ser essa dor, né? A gente, né, nós, como parteiras, obstetrizes, até enfermeiras obstétricas, a gente tenta trabalhar o quê? É uma dor de trazer alguém à vida. Mas o que a gente vivencia nesse cenário que praticamente é a dor da morte, né? Então, assim, olha, o processo do parir, ele é doloroso, ele é sofrido. Então, o que a gente também espera, né? Trazer essa nova visão, que é um processo que vai envolver o quê? Um trabalho de mãe, de bebê, dores, talvez desconfortos, mas que ele pode ser vivenciado numa outra perspectiva, né? E eu acredito que, assim, vindo nesse cenário extremamente, né, cesarista, a mulher perde um pouco do protagonismo. Essa vertente. A gente vê muito essa dor associada muito ao sofrimento, né? E eu costumo falar para as mulheres, a dor é sua parceira, né? A dor do parto é sua parceira. Ela tem um ritmo, ela tem um jeito de acontecer, ela vai te dar um tempo para respirar e ela tá anunciando a vinda, né, desse novo ser, né? E como que a gente vai receber também esse novo ser? E eu acho, assim, que as mulheres que passam por esse processo de uma forma boa, né? Quando elas estão tranquilas, estão confiando nas pessoas que estão com elas, estão num ambiente acolhedor, é assim, é coragem, inspiração,
né? É assim, é passar por esse processo e vivenciar isso de forma plena mesmo, né? Mas o que a gente vê no Brasil, que nem a Nayara trouxe, é assim, por um lado, um grande número de cesáreas que são mal indicadas, sem necessidade, que acabam trazendo mais danos para as mulheres do que, né, poderiam benefícios na realidade. E por outro lado, a gente também tem um parto normal que às vezes é muito violento, né? Que é um parto que o cenário mostra, assim, que ele é cheio de intervenções. Então a gente tem essas duas questões, né, que são bem marcantes no nosso contexto. E eu acho que ainda as mulheres no Brasil, elas têm poucas possibilidades de escolha, né, se a gente for pensar em local de parto, em acesso. Então acho que é um tema muito importante que a gente tinha que discutir. Merece uma discussão. Isso. Bom, eu já antecipo o meu convite para vocês para um outro programa nosso, em resumo, em que a gente discute pesquisas e etc. Eu acho que super vale a pena nós discutirmos isso. Mas enquanto eu escutava vocês, eu pensei no seguinte: bom, nós estamos falando em parto, parece que o parto é um padrão único, mas vocês mesmos colocaram, cada parto é uma mulher, é uma vida, é um tipo de dor, é uma experiência que chega naquele momento. Então eu perguntaria, pensando numa perspectiva social, hoje nós temos casos de mulheres muito jovens que engravidam e têm que dar à luz, não é? E ao mesmo tempo nós temos mulheres já de uma faixa etária mais avançada que organizam a vida, a carreira, posteriormente escolhem ter filhos e vão ter filhos com 40 e tantos anos de idade. Que são, eu diria, desde a gestante de 12, 13 anos de idade. Isso existe na nossa realidade, tá? Não é uma hipótese qualquer, isso é uma realidade. E mulheres de 40 a 45, de certa forma seriam dois extremos, tá? Esse parto envolve que tipos de risco, aumenta os riscos, como acontece nesses dois extremos? Uma mulher muito jovem e uma mulher cujo corpo já tem uma idade mais avançada. O que eu acho interessante da gente destacar, né, que a própria Natália trouxe nesse começo, quando a gente pensa na propedêutica obstétrica, então nos nossos livros, a gente tem esse pensamento, né? São dois extremos, então pode trazer riscos, né? Logicamente, a gente tem especificidades, tem um acompanhamento especial, mas o que eu acho mais interessante é dar a oportunidade dessa mulher e desse bebê conseguir entrar num trabalho de parto, né? Porque muitas vezes a gente já faz cesárea, né, a rodo, literalmente. E esses extremos, eles são cada vez mais colocados também nesse pacote da cesariana. Então, assim, não vamos nem deixar entrar em trabalho de parto, porque o risco é muito grande. E aí, acho importante trazer, eu trabalhei num hospital, numa cidade pequena de Conchal, próximo de Araras, e a gente tentou implementar, e graças a Deus conseguimos, um serviço de humanização, né? No qual essas mulheres podiam optar por um nascimento digno, respeitoso. E os médicos, né, acabavam trazendo essa questão, não, mas olha, isso é um risco, não vamos tentar. E a gente, né, seguia, né, partia de que princípio? Vamos pelo menos deixar essa mulher entrar em trabalho de parto. E aí lembrei muito dessa questão. Já tivemos adolescentes de 13, 14 anos, né, que tiveram um parto esplendoroso, né, sem malefícios nenhum para a mãe nem para o bebê, como também mulheres com mais idades, 37, 38, e que às vezes a hora que ela chega para nós, a gente sempre fica com essa questão, nossa, será que vai dilatar? Né? Como que esse corpo vai reagir? Esse bebê vai descer nessa pelve? Que quem é profissional, a gente tem um pouco essa cabeça, né? Mas a hora que você dá essa chance e acompanha de perto, você percebe que tudo é possível, né? Nessa vertente. Eu acho que a gente deve partir de um atendimento muito individualizado, né? Que se a gente for olhar para as pesquisas, se a gente for olhar para as recomendações, o melhor cuidado na obstetrícia é 1 para 1. Então, assim, perto dessa mulher, conhecendo as características dela, fazendo acompanhamento contínuo, a gente vai ver se existem riscos ou não. E além dos riscos biológicos, riscos sociais também, né? Que está muito atrelado à questão da gravidez na adolescência.
Mas eu acho que tudo parte desse vínculo, né? Dessa relação que se dá com o profissional que está ali diante dela. E eu acho que a gravidez na adolescência é um ponto bem importante de discussão também, né? Porque, às vezes, assim, falta muita discussão de projetos de vida. E, às vezes, as mulheres querem engravidar porque é a única possibilidade que elas têm também de mudança na vida. Tem várias questões atreladas a isso, né? E aí o parto tá ali também, né? E como que ele acontece nesse contexto? Então, Claro. Bem... Tu mencionou uma coisa que uma das nossas entrevistadas também mencionou, né? Às vezes é uma questão de mudança de status social, não é? E às vezes, inclusive, é até um meio de sobrevivência. Uma das entrevistadas mencionou uma menina que a mãe estava contente porque ela teria filho de um traficante. Quer dizer, são inversões e dramas sociais que estão refletidos nestes processos, não é? Muito bom, meninas, nós agradecemos imensamente, tá, por vocês virem bater esse papo conosco, e gostaríamos de conversar e aprofundar mais esse assunto, porque isso é um tema de profundo interesse social, não é? Então é isso aí, nós estamos encerrando mais uma entrevista destas entrevistas da quinzena da maternidade aqui da Rádio UFSCar e retornamos amanhã com a penúltima da nossa série. Um grande abraço a todas e todos e até a próxima edição do Rádio UFSCar Entrevistas. Você escutou Rádio UFSCar Entrevista.